Boa noite, eu sou o Tawan, tenho aqui comigo a Júlia e o Hans, somos alunos de Processos Químicos do FRJ, cursando a disciplina de Processos Orgânicos 2, os professores Bruno e Rafael, e vamos falar hoje sobre corantes alimentícios. Mas, para começar, o que são de fato corantes? De acordo com a literatura, são compostos solúveis que absorvem luz no espectro do visível e são usados para o recobrimento de superfícies. Tem diversas finalidades para o uso deles e, após estudos, viu-se que a cor do alimento pode influenciar a percepção do sabor, já que as pessoas naturalmente fazem essa associação. Em termos sensoriais, a aparência do alimento pode ser um efeito estimulante ou inibidor do apetite. E além disso, também tem o caso, por exemplo, do glacê de cereja, que normalmente seria uma cor bege, mas a adição do corante vermelho para parecer mais natural para o consumidor. Ou até mesmo na goma de mascar, que deixa a língua azul, que agrada crianças, enfim. Historicamente, os corantes naturais eles eram extraídos essencialmente de flores, sementes, frutos, cascas e raízes de plantas ou de insetos e moluscos. O exemplo desse tipo de extração na antiguidade é o caso dos indígenas, que usavam esses corantes para pintar os artefatos e os próprios corpos. No entanto, com a industrialização e desenvolvimento da indústria química no século XVIII, surgiram as sintetizações para substituir a extração natural por uma produção em larga escala. No ano de 1856, William Perkin, na Inglaterra, sintetizou o primeiro corante, conhecido como malva ou malveína. Isso ocorreu por acidente em seu laboratório caseiro, enquanto ele estudava a oxidação da fenilamina com dicromato de potássio. Já no ano de 1865, Friedrich fundou a BASF para produzir corantes derivados do alcatrão de Hulha. Até o final do século XIX, mais de 90 corantes eram utilizados pela indústria alimentícia. No ano de 1906, surgiu nos Estados Unidos a primeira legislação relativa à utilização dos corantes na indústria alimentícia. Somente 7 corantes foram autorizados. Boa noite, meu nome é Hans. Eu vou apresentar um pouco da legislação brasileira em relação a corantes alimentícios. De acordo com a resolução de número 44/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, os corantes têm as seguintes classificações: orgânico natural, que são de origem vegetal ou animal. Temos o orgânico sintético artificial, que é obtido por síntese orgânica. Temos o orgânico sintético idêntico ao natural, que são sintéticos com estrutura química semelhante à do princípio ativo isolado do natural. Temos inorgânico, que também pode ser chamado de pigmento, que vem a partir de substâncias minerais, que passa por elaboração e purificação. E temos o caramelo. O caramelo ele é obtido pelo aquecimento de açúcares a temperaturas superiores ao ponto de fusão. Temos também o processo de obtenção de caramelo a partir da amônia, que é considerado um sintético idêntico ao natural, obtido por processo amônia, cujo teor de 4-metil-imidazol não exceda 200 mg por quilo. Os limites máximos permitidos para aditivos alimentares são estabelecidos pela resolução de número 04 de 24 de novembro de 88, que vem do Conselho Nacional de Saúde. Segundo a legislação vigente, são permitidos no Brasil o amaranto, que é o Bordeaux S, o amarelo crepúsculo, azul rubina, azul brilhante FCF, azul patente 5, eritrosina, indigotina, ponceol 4R, que é púrpura SX, a tartrazina verde rápido e vermelho 40. Os produtos com corantes devem conter, além da indicação colorido artificialmente no rótulo, a descrição, classe e nome por extenso. Conforme o Hans disse, tem vários tipos de corantes, mas fazendo uma comparação a grosso modo, introduzindo até o que a gente vai falar mais adiante, entre os artificiais e os naturais, os artificiais geralmente, é claro que alguns têm variações entre si ou tem exceções na regra, mas geralmente tem uma boa estabilidade, tanto a luz, oxigênio, calor, pH, e tem um bom poder tintorial. São isentos da contaminação microbiológica, o que é uma coisa boa, porque os naturais, por ser de origem animal ou vegetal, pode acabar tendo, e
tem um custo de produção relativamente baixo, que também, do ponto de vista da indústria, é bom. Só que eles têm sofrido ultimamente substituições pelos naturais, pela matriz, né, um aspecto mais suave e uma aceitação pelo consumidor. Já no caso dos naturais, eles se dividem em 5 tipos, isso vai ser mais trabalhado mais à frente, como eu mencionei, que são heterocíclicos com estrutura tetrapirrólica, no caso da clorofila nos vegetais, hemibilina nos animais, enfim. Estrutura isoprenoide, heterocíclicos contendo oxigênio, que são os flavonoides, exclusivos dos vegetais, as betalaínas e os taninos. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que, pelo tempo que temos para apresentar e o tanto de conteúdo, de compostos diferentes que tem, não vai dar para falar sobre todos eles, mas separamos aqui apenas alguns que consideramos relevantes. Então, começando pelas antocianinas, é uma grande classe exclusiva do reino vegetal, encontrada amplamente em flores e frutos, e pertence aos flavonoides, que são bioativos que protegem o organismo de raios UV, mantém a pele saudável, regula o colesterol, etc. Mas, diferente dos demais flavonoides, elas podem absorver fortemente a luz na região do espectro visível. E, quimicamente, são glicosídeos derivados do cátion flavilium, como dá para ver aí abaixo na estrutura. As formas de antocianinas diferem entre si pelo número de grupos hidroxílicos ou metoxílicos na glicona e pela natureza, número e posição de açúcares e ácidos aromáticos ligados à molécula de açúcar, o que confere a diversidade desse grupo. Geralmente, os açúcares ligados à antocianidina são a glicose, galactose, arabinose e ramnose. E as estruturas, consequentemente as cores também dependem do pH. Em meio ácido coexistem em equilíbrio o cátion flavilium, a base quinoidal, que na figura é a molécula representada pela letra A, o carbinol, molécula representada pela letra B, e a chalcona, letra C, sendo que apenas o flavilium e a base quinoidal apresentam coloração. Nesse grupo se encontram a pelorubidina, a cianidina, peonidina, delfinidina e a malvidina, que eu acho que é a mais conhecida, talvez, que é presente na uva. Ainda nos corantes naturais tem o urucum, ou urucum, não sei exato como pronuncia, mas que é obtido a partir da semente do urucuzeiro, que é uma planta nativa das Américas Central e Sul, bem ilustrado aí no slide, e é um corante muito difundido na indústria de alimentos. Ele representa 60% dos naturais e consiste principalmente em cis-bixina, que é um éster monometílico de ácido dicarboxílico. Na estrutura, a cor se dá por um sistema de duplas ligações conjugadas, o que dá caráter antioxidante também, o que é benéfico ao organismo, e as 3 moléculas ilustradas, no caso 2 primeiras, representam a bixina e norbixina, que são lipossolúveis, usadas, por exemplo, na manteiga, e o sal de norbixina, que é hidrossolúvel e aplicado, por exemplo, na salsicha. Com aquecimento, a cisbixina é convertida a transbixina, que é mais estável e mais solúvel. As betalaínas se comportam de forma muito similar às antocianinas, aquela questão dos grupos hidroxílicos, da glicose, enfim. E também varia de acordo com o pH. São conhecidas 70 espécies deste grupo, sendo 50 pigmentos vermelhos, chamados betacianinas, e 20 amarelos, chamados betaxantinas. As betacianinas consistem basicamente em betaninas, que possuem alto poder tintorial, como pode ser visto na tabela 1, que compara com outros corantes. No caso das moléculas mostradas ali, à esquerda é a forma base, né, da molécula da betalaína, e à direita já mostra melhor a betanina. A betalaína é encontrada, por exemplo, na beterraba, que é facilmente extraída com água. E já a betanina, que vem dela, é menos estável em meios mais ácidos e levemente alcalinos, e também é instável na presença de luz e oxigênio e é destruída em altas temperaturas. Sua estabilidade aumenta com a atividade de água, sendo assim ela é usada em misturas em pó, por ter boa solubilidade e justamente essa estabilidade. Também é usada em iogurtes, sorvetes e balas. Diferente dos anteriores, que poderiam ter alguma outra função para o organismo, estes não têm valor nutritivo, sendo apenas um atrativo para as comidas e bebidas. Mas, por outro lado, os sintéticos apresentam maior uniformidade e estabilidade. Algumas indústrias também tentavam, com isso, mascarar produtos de baixa qualidade, né, usando os corantes sintéticos artificiais.
Eu vou falar um pouco do grupo ASO, né, dos corantes ASOs. É um grupo que compreende os corantes amaranto, Ponceu 4R, vermelho 40, ozurrubina, tartarazina e amarelo crepúsculo. Eles são identificados pela ligação ASO, N dupla ligação N, e que um lado se liga a um anel naftaleno e o outro a um benzeno. Os anéis contêm de 1 a 3 grupos sulfônicos, o que caracteriza o tipo de corante. Vou apresentar também o grupo trifenilmetanos. Esses corantes apresentam uma estrutura básica de 3 radicais arila, grupos fenólicos ligados a um carbono central e grupos sulfônicos, que conferem alta solubilidade em água. Fazem parte deste grupo azul patente 5, excelente estabilidade à luz, ácido e calor, mas descolore com ácido ascórbico e dióxido de enxofre. Verde rápido e azul brilhante, ambos de razoável estabilidade à luz, calor e ácido, mas baixa estabilidade oxidante. E por último, o grupo indicoides, né, os corantes indicoides. Compreende o azul de indigotina, que tem baixa estabilidade à luz, calor, ácido e oxidativa, e descolore com dióxido de enxofre e ácido ascórbico. E a eritrosina insolúvel em pH baixo de 5. O corante caramelo ele é um dos corantes mais antigos utilizados. A sua coloração ela varia de amarelo, marrom a quase negro. A sua produção anual ela chega a ser superior a 200 mil toneladas por ano, representando cerca de 90% em peso de todos os corantes adicionados em alimentos e bebidas consumidos no mundo. Quando se trata do Brasil, ele é usado principalmente em molhos, gelados comestíveis, biscoitos, doces, bebidas alcoólicas e refrigerantes, destacando-se nos sabores de refrigerantes de cola e guaraná. Existem 2 tipos de reação de caramelização em produtos alimentícios. A primeira é o escurecimento enzimático, que pode ser observado, por exemplo, quando as frutas elas são machucadas ou cortadas, e essa parte que fica exposta ela acaba escurecendo. Isso ocorre porque com o corte, as enzimas que ficam ali guardadas naquelas células, elas são liberadas e oxidam os polifenóis incolores dos frutos e se polimerizam em melanina colorida. Já a segunda, que ela não é enzimática, e ela ocorre quando carboidratos ou açúcares são aquecidos, sendo as reações mais importantes nesse processo a reação de Maillard e a reação de caramelização. A reação de caramelização dissocia de sacarídeo glicose e frutose, seguida de uma recombinação em pseudosacarídeos espirodioxânicos. A sua estrutura ela varia em função da temperatura da acidez, e polidetroses são formadas a partir de glicose residual. Requer temperatura cerca de 200 graus Celsius, que derrete a sacarose e retira a água do meio. A caramelana ela é formada nesse processo e ela é solúvel em água e etanol e apresenta um gosto ligeiramente amargo. A reação de Maillard, os açúcares eles reagem com ácidos aminados e proteínas, produzindo após algumas etapas heterociclos nitrogenados, pigmentos e polímeros. Ou seja, ela é uma reação que ela é caracterizada pela junção do grupo carbonila dos açúcares redutores com o grupo amino do aminoácido ou proteína. Em seguida, acaba ocorrendo uma série de etapas onde ocorrem combinações chamadas arranjos de Armadone, que são a isomerização da aldosilamina e a formação da base de Schiff, a degradação de Stricker e algumas reações intermediárias nas quais surgirá o hidroximetilfurfural. Os corantes caramelos mais utilizados na indústria alimentícia são os tipos 3, caramelo amoniacal, e 4, de sulfito de amônia, sendo o primeiro indicado para produtos com partículas carregadas positivamente, já o segundo para meios com partículas carregadas negativamente. Como o nome indica, a diferença entre eles são os compostos usados como reagente na produção. O terceiro só permite o uso de compostos de amônia, enquanto o quarto, além desse, também se comporta como de sulfito. O problema do uso do caramelo 4, segundo estudos, é que a mistura do açúcar com ácidos e amônia gera subprodutos prejudiciais à saúde. Em destaque o 4-metilmidazol, que pode causar câncer. Com isso, a Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, além de classificá-lo como cancerígeno, determinou que qualquer produto com concentração maior que 29 microgramas de 4-metilmidazol deve ter informação do risco na embalagem. Já a resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos limita o uso de 200 microgramas
quilo de alimento.